Muito bem. Então, por favor, preste atenção. Nessas alturas do nosso curso de Contabilidade Geral Avançada, é importante você já tomar conhecimento da funcionalidade da nova lei tributária, que agora entrou em definitivo, a partir de 1º de janeiro de 2015. Então, é a Lei 12.973 de 2014, podemos chamá-lo de regime tributário definitivo, porque vocês vivenciaram até agora o chamado regime tributário transitório, lembra-se? Muito bem. Para que a gente possa estar falando desse regime tributário definitivo, é importante alguns pontos a serem observados. Primeiro, vamos fazer aqui um histórico de um paralelo entre a lei societária e a lei tributária. E, em seguida, vamos fazer uma pequena revisão da lei societária, uma pequena revisão da lei tributária, para que a gente possa entrar nas novidades. Tá ok? Então, primeiramente, um histórico. Veja, a lei societária é a lei das SAs aplicáveis às demais sociedades, não é assim? Então, nós temos aqui a lei 6.404, que é o quê? A lei que trata da contabilidade brasileira. Vou colocar assim, contabilidade brasileira. Lei 6.404 de 76, que está em vigor desde 78 até agora, 2007. E, a partir de 2007, aliás, a partir de 2008, então, nós migramos para a contabilidade internacional. Com o intuito da padronização universal da contabilidade, não é isso? Então, surgiram alterações no texto da Lei 6.404, por meio da Lei 11.638 de 2007 e também Lei 11.941 de 2009. Lembrando que a lei é de 2009, mas que entrou em vigor lá em 2008, por meio da medida provisória 449 de 2008. Certo. E essa contabilidade continua. E vai continuar sempre. Paralelamente a isso, veja que até 2007, a legislação tributária era o regulamento do imposto de renda, o decreto 3.000 de 99. Certo? Lembrando que essa lei só veio a ser alterada agora em 2014. E esse período todo que entrou em vigor a contabilidade internacional. Então, o que acontece? A lei, o regulamento do imposto de renda permaneceu. Com o decreto 3.000 de 99. Só que esse período é um período de transição. Como assim? A contabilidade internacional traz novas receitas e novas despesas. Qual o tratamento a ser dado? Ora, aplico o regulamento antigo? O regulamento antigo previa isto? Não. Lembrando que a nova lei 11.638 tem um projeto maior. Qual é? Inserir o Brasil no processo de universalização da contabilidade. Então, não poderia a lei tributária chegar aqui e atrapalhar o processo. Como? Chegar e querer tributar a nova receita. Por isso, na lei 11.638, lá no artigo 177, foi colocado um dispositivo de que as contas de resultado decorrente dos novos critérios não terão efeito tributário. Por isso, foi necessário criar aqui o regime tributário de transição. Está lembrado? Qual é o objetivo do regime tributário de transição? Anular as novas receitas e despesas. Por exemplo, na contabilidade antiga, nós não tínhamos a despesa de perda por impairment. Na nova contabilidade, passamos a ter.
essa despesa é dedutível? É indedutível? Não, a lei tributária está dizendo, ó, não estava previsto, mas continue fazendo contabilmente e para fins tributários, se entrou na DRE subtraindo, anule num livro próprio para o RTT, que não é o LALU, é o FECONTE. Um livro próprio criado para isso, certo? Muito bem, então, você que já entende de imposto de renda, ora, a partir de 2008, então, o que acontece? A empresa elabora a demonstração do resultado, apura o lucro antes do imposto de renda, leva lá para o FECONTE, anula novas receitas e novas despesas e traz, encontra-se ali o novo lucro antes do imposto de renda. Esse lucro antes do imposto de renda é o que se apuraria pela lei de 2007. Certo aí? E aí, então, se faz os ajustes regulares de adições, exclusões e compensações para se chegar à base de cálculo do imposto de renda. Tá bom. Se RTT é regime tributário de transição, ele tem que ter uma data para acabar. Não se marcou essa data. Porém, quando chegou agora, final de 2013, o governo queria até prorrogar isso, mas houve uma pressão muito grande e teve, então, que editar uma medida provisória para extinguir o RTT e trazer o quê? O novo regulamento do imposto de renda, a nova lei tributária, que é a lei que vamos tratar aqui hoje, a lei 12.973. Então, veja, a questão é o seguinte, a lei 12.973, ela vai entrar em vigor em 2015, em definitivo, certo? Então, a nova, vou colocar assim, regime tributário definitivo, que é a nova lei tributária. Ela vai entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015, certo? E esta lei vai atingir quais empresas? As tributadas pelo lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. Simples Nacional não foi atingido em nada. Certo aí? Muito bem. Agora, detalhe importante é que, opcionalmente, a empresa pode antecipar a aplicação do novo critério tributário a partir de 1º de janeiro de 2014. Para isto, é necessário fazer essa opção na apresentação da DCTF. A DCTF, de competência maio, que deverá ser entregue até o dia 8/8 de 2014. Certo? Então, nessa oportunidade, a empresa que quer antecipar, ela deve fazer a opção. Certo aí? Aí você diz, mas por que o governo está dando esse critério de antecipar? Claro, a antecipação, como regra geral, é pró-fisco. Se a antecipação é pró-fisco, não é, do ponto de vista do contribuinte, não é nada interessante ficar antecipando. Só em alguns casos mesmo, fazendo o cálculo, se valer a pena, em termos de economia tributária, a empresa deve fazer antecipação. Certo? Agora, essa questão de a lei só entrar em vigor a partir de 2015 é para obedecer os princípios constitucionais, porque, ainda que a medida provisória seja lá de 2013, 12 de novembro de 2013, ela foi convertida em lei somente agora em abril de 2014. Só que a Constituição diz o quê? Que ela tem que obedecer o princípio da anterioridade, da lei, da publicação da lei. Quer dizer, a lei foi publicada em 2014, então tem que entrar em vigor lá em 2015, certo? O legislador está sendo espertinho de colocar essa opção, porque se o contribuinte quiser, ele faz a opção. E claro que o contribuinte tem que ser inteligente e fazer a opção se valer a pena do ponto de vista tributário.
né? Depois não vai chorar, você que fez a opção. Certo aí? Outro detalhe importante é que o fato de colocar em vigor, né, só lá em 2015, significa dizer que as empresas vão ter um ano para fazer o quê? A preparação para a nova lei tributária. E a nova lei tributária vem com muita exigência mesmo, tá? É um alto padrão de contabilização e de ajuste tributário, certo? Então, com isto, se vê o quê? A valorização da profissão contábil, a valorização da profissão tributária, né? Porque só vão ficar no mercado os conhecedores, os que sabem mais ou menos, ou estudam ou saem fora. Porque não tem como, no novo universo tributário, a pessoa dizer, não, sou um profissional de contabilidade que conheço mais ou menos. Não, sou um profissional tributário que conheço mais ou menos. Não, ambos têm que conhecer tanto de direito tributário como de contabilidade muito bem. Certo aí? Muito bem. Então, feito esse histórico, não perca isso da sua mente, legislação societária, até 2007, era uma contabilidade única, exclusivamente brasileira. A partir de 2008, migramos para a contabilidade internacional. Certo aí? E já veremos, né, por meio de uma revisão, como é que isso está funcionando. A legislação tributária, até 2007, era a lei antiga, né? Entrou em vigor a contabilidade internacional, mas a lei antiga permaneceu. Aí o que fazer com as novas receitas e despesas? Anulá-los, por meio do regime tributário de transição, ou seja, até que saia uma lei nova, essas novas receitas e novas despesas não terão efeito tributário, têm que ser anulados no FECONTE ou FCONTE, um livro que está sendo extinto ou foi já extinto, certo? Para os profissionais, aqui eu já antecipo. O último FECONTE a ser escriturado foi o de 2013, entregue agora em 30 de junho de 2014, certo? Aí você diz, mas e o RTT vai vigorar até quando? O RTT vai vigorar até 2014 para as empresas que não optarão pela antecipação. Aí você diz, tá bom, mas se vai antecipar para 2014, corrigindo, se em 2014 ainda está em vigor o RTT, porque o definitivo é só a partir de 2015, onde ajustá-lo se o FECONTE foi extinto em 2013? Né? Na verdade, aqui em 2014, tá, nós temos a instituição de um novo livro, que é a ECF. Dentro do ECF, a empresa vai fazer o RTT, último RTT, que é o de 2014, certo aí? Mas, se fosse ECF criado só para fazer a última neutralidade tributária, não haveria necessidade de criar o ECF. O ECF foi criado numa visão muito maior. Qual é? Dentro do ECF, nós teremos vários apartamentos, por assim dizer. Né? Ou seja, lembra-se do LALU, que é o livro fiscal? Né? LALU vai estar aqui inserido, certo? É o chamado LALU digital. Tá? Então, o LALU vai estar aqui. Está lembrado que no LALU se calculava tanto contribuição social como imposto de renda? Agora não. LALU é para imposto de renda. É um bloco aqui dentro do ECF. E aqui dentro vai ter o LACIX, que é para contribuição social sobre o lucro. Certo aí? E lembra-se que nós tínhamos que preparar a declaração do imposto de renda de 2013 e apresentar até 30 de junho de 2014? A DIPJ também, ela fica extinta, porque a DIPJ vai estar inserida onde? Como sendo um bloco dentro do ECF, certo? E ECF é um livro obrigatório para todas as pessoas jurídicas, certo aí? Exceto as do Simples Nacional. Tá? Isso quer dizer que quem está no lucro presumido também está obrigado a ECF. Tá? E um detalhe importante, a ECF, ela atinge aí até mesmo as empresas lá da sociedade simples e também as entidades sem fins lucrativos, viu? Tá? Muito bem. Evidentemente que no momento oportuno vamos estar falando um pouco, né, mais detalhadamente dessa figura. Tá bom. Então, feito esse histórico, vamos recordar um pouquinho da legislação societária,
né, como é que ela está funcionando em definitivo, e em seguida vamos também recordar um pouquinho da legislação tributária para que a gente possa entrar nas novidades. Tá ok? Seguindo, revisão. Vamos fazer então agora uma rápida revisão, pela última vez, né, porque já neste curso falei por várias vezes, eu vou cortar muita coisa do que eu já falei, vou direto só no que interessa, tá ok? Para que daqui por diante eu possa estar só cobrando, considerando que tudo isso já vai estar consolidado na sua cabeça. Então, veja, uma rápida revisão sobre a legislação societária, a lei das SAs aplicáveis às demais sociedades, e o processo de convergência da contabilidade brasileira para a contabilidade internacional, a contabilidade do IASB. Então, vamos lá. Primeiro, nós tínhamos uma contabilidade formal, né, que vigorou até quando? Até 31/12/2007, certo? Então, nós tínhamos aí o antigo Decreto-Lei 2627 de 15 de setembro de 1940, que era a famosa Lei das SAs aplicáveis às demais sociedades. E o país reivindicava mudanças e 36 anos depois, então veio a Lei 6.404 de 76, que entrou em vigor a partir de 1 de 78. Então teve um ano para as pessoas se adaptarem à nova lei. Tá bom. A contabilidade até então funcionava de que forma? Muito simples. Contabilidade formal, por força de norma jurídica. Então, tudo que eu tinha que fazer, levantar balanço, calcular uma reserva, um dividendo e etc., eu só tinha que me preocupar de buscar lá na lei todos os procedimentos de contabilizar, classificar, avaliar e demonstrar. Certo? Então, era uma contabilidade até mais fácil. Muito bem. Por quê? Porque não exigia julgamento do contabilista, bastava ele obedecer às normas. Tá ok? Mas era uma contabilidade única, exclusivamente o quê? Brasileira. Imagine, então, se cada país tem uma lei sobre a sua contabilidade, num mundo globalizado, onde a economia funciona em blocos, então as empresas ficam, né, com dificuldade de se relacionar em termos de negócio com outras empresas de outros países. E aí, então, a necessidade de o mundo convergir para uma contabilidade com um padrão só. Então, né, começa a nascer a figura da contabilidade internacional. Então, como é que funciona a contabilidade internacional? Lá em 1973, né, não vamos voltar mais do que isso, 10 países do mundo se reuniram onde? Em Londres, e lá criaram um órgão chamado IASC, com o propósito de que os cientistas contábeis ali fariam estudos sobre o patrimônio das empresas e criariam normas técnicas, princípios contábeis, as chamadas normas IAS. Certo aí? E muitas normas IAS estão em vigor ainda hoje. Tá ok? E, posteriormente, então, lá em 2001, foi necessário, pela migração de muito mais países, aqui ao IASC, então, avançar e evoluíram esse órgão para IASB, que a partir de então passa a emitir norma chamada IFRS. Conclusão, normas internacionais de contabilidade são normas IAS mais normas IFRS. Então, isto aqui é contabilidade internacional. Então você já sabe, falou-se em contabilidade internacional, o órgão que emite essas normas está onde? Em Londres, né? Hoje é o órgão o quê? IASB, que emite norma IFRS, mas normas antigas IAS, muitas estão em vigor também. Tá ok? E aí, quer dizer o quê? Que nós temos aqui no centro o IFRS. Claro que se inclui aqui o IAS. Né? E a ideia é que na globalização, né, todos os países migrem para esse padrão internacional. Não quer dizer necessariamente que seja uma contabilidade melhor. Quer dizer que é uma contabilidade o quê? Que padroniza os procedimentos.
Tá ok? De forma que um balanço levantado aqui no Brasil, que já é contabilidade internacional, é totalmente compreensível por uma empresa japonesa, por exemplo, que também já convergiu, certo? Muito bem, então, aqui, né, o Brasil, a Argentina, Japão, né, e outros países vão viver em harmonia porque estão usando o mesmo padrão de contabilidade, certo? E aí, então, o que acontece? A Lei 6.404 era uma contabilidade que copiou a contabilidade americana, mas no tempo foi se adequando somente o quê? À realidade, à necessidade e peculiaridade brasileira. E aí, então, foi necessário fazer uma alteração nesta lei, né? Então, surge a aprovação do projeto de lei 3741, que transformou-se na Lei 11.638 de 2007. Então, ela já entra em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2008. Certo aí? Essa norma é lá do dia 28 de dezembro de 2007, mas já entra em vigor 3 dias depois, tá ok? E ela, por si só, não internacionaliza a contabilidade brasileira. Ela possibilita a convergência para a contabilidade internacional. Agora, como se dá esse processo de convergência para a contabilidade internacional? Então, a norma está dizendo que, né, que é necessário um órgão independente, autônomo, né, que tenha a maioria contabilistas para emitir normas. E nós já temos aí, né, criado, que é o Comitê de Procedimentos Contábeis, o famoso CPC. Certo? Então, o CPC faz estudos e emite normas técnicas. Certo? Por meio de uma resolução de 2005, lá do Conselho Federal de Contabilidade, foi criado o comitê, tá? Aí, o que acontece? Essas normas, o comitê emitia por meio de seus estudos próprios. Só que, a partir de 2008, olha, a partir de 2008, o que o CPC faz? Ela importa as normas IAS e IFRS, certo? Então, olha, ela importa essas normas aqui e transforma, faz estudos, adaptações, etc., e transforma em normas técnicas chamadas, por exemplo, CPC 01. 01 trata de quê mesmo? Estão lembrados? Estou testando vocês, hein? Impairment, né? Outras normas, CPC 26, que trata de quê? Apresentação de demonstrações financeiras. CPC 30, trata de quê? Receitas, e assim vai. Nós temos, atualmente, né, 46 CPCs. É bom você guardar o número de CPCs que existem atualmente. Por quê? Porque quando entra em vigor a nova lei tributária, novos CPCs que virão, vai ter um procedimento diferente. Então, já guarde bem o que é que existia de CPCs até então. Então, são 46 CPCs, mais o quê? 19 ICPCs e meia dúzia de OCPCs. Né? Orientação em CPCs. São as normas técnicas que nós temos aí. Tá ok? Essas são normas que existiam ali no dia, que dia? No dia em que surgiu a medida provisória 627, né? Em que data? 12/11 de 2013. Essa medida provisória que se converteu nessa nova lei tributária. Tá ok? Então, até aquele momento, nós tínhamos esses CPCs, e atualmente não mudou em nada ainda. Tá ok? Tá bom. Agora,
de nada adianta simplesmente o CPC, o comitê, emitir normas técnicas, porque a norma técnica por si só não tem legitimidade. Certo aí? É necessário que o comitê faça convênio com quem? Com os chamados órgãos reguladores. Então, aqui o convênio CPC com órgãos reguladores. E aí o que acontece? Quais são os órgãos reguladores? Nós temos a Comissão de Valores Mobiliários, que regula quais tipos de empresas? As companhias abertas. Então, por exemplo, CPC 01 já está o quê? Aprovado, não está? E a CVM, por meio de uma instrução normativa ou por uma deliberação, digamos, aprovou o CPC 01. Significa dizer que os contabilistas de companhias abertas terão que obrigatoriamente obedecer ao CPC 01. Um detalhe importante é que o profissional contabilista, na prática, ele não pode ficar preso só ao CPC. Ele tem que ir no número da resolução, ou instrução normativa, ou deliberação, para saber se a CVM adotou integralmente o CPC 01, porque não é obrigado a adotar integralmente, pode ser parcial. Certo aí? Por isso é que para você ter a segurança da aplicação das normas, vá lá para a norma da CVM, que aprovou o CPC 01 e o aplique. É mais seguro do que você ficar aplicando só o CPC 01, porque sabe-se lá se foi adotado por inteiro. Estão entendendo o raciocínio? Tá bom. Nesse segmento, Banco Central para as instituições financeiras, né, a SUSEP para as empresas de seguro privado, né, as agências reguladoras diversas, né, ANEEL, etc. Tá? Agora, um detalhe importante. Se você é contabilista de uma agência reguladora, né, as agências reguladoras têm normas próprias, certo? E muitas das vezes ela não está nem aí com norma CPC e fica criando norma própria. Você tem que obedecer a norma do CPC ou a norma da agência? A norma da agência. Certo aí? Agora, o Conselho Federal de Contabilidade, nesse caso, tem que lidar com a agência, que está normatizando em desacordo com a norma, né, que o Brasil acordou internacionalmente. Porque existe, né, um memorando em que o Brasil diz o quê? O Brasil assinou com o IASB, dizendo que nós, né, vamos convergir integralmente para a contabilidade internacional. Certo aí? Mas, lembre-se, você é o profissional contabilista. O seu setor tem, né, uma agência reguladora. Né? A regulagem daquele órgão é que você vai obedecer. Certo aí? Muito bem. E, claro, você é um bom profissional de contabilidade, em nota explicativa, você pode fazer suas críticas, dizendo, não, estou obedecendo a norma da ANEEL, porque a ANEEL baixou a norma número tal, mas ela contraria o CPC tal. Pode, sem problema nenhum. E deve. Né? Muito bem. Que mais? Conselho Federal de Contabilidade. Ou seja, Conselho Federal de Contabilidade é o órgão que fiscaliza a profissão contábil, mas é um órgão regulador também. Então, o que acontece? Contabilista de uma sociedade limitada, ela não dá a nenhum órgão regulador, então ela vai obedecer, né, as normas do Conselho Federal de Contabilidade, que é muito mais fácil, porque a norma do Conselho Federal de Contabilidade aprovou todos os CPCs, certo? Mesmo porque o Conselho Federal de Contabilidade, né, é membro, né, do próprio comitê, certo? Então, tem mais
empresas. Bom, e aí, então, lembre-se que, a partir daqui, então, com o advento da Lei 11.638, né, e depois, com a Lei 11.941 de 2009, que é a conversão da medida provisória 449, não há mais a necessidade no Brasil do Congresso Nacional, certo? Já temos leis suficientes no campo contábil aprovado pelo Congresso Nacional. Daqui por diante, então, a contabilidade brasileira segue as normas dos órgãos reguladores e os órgãos reguladores adotam o quê? As normas CPCs, que são as normas internacionais aqui importadas. Com isso, então, o Brasil está convergido para a contabilidade internacional. Lembrando que o processo de convergência contábil internacional no Brasil aconteceu no período de 2008 a 2010. Certo aí? Muito bem. E se nós tivermos uma situação aqui não prevista? Por exemplo, provisões do ativo. A norma internacional não prevê, né? Mas nós tínhamos aí a provisão para crédito de liquidação duvidosa. Com base na média de perda dos últimos tempos, considerávamos uma provável perda futura e, para atender o princípio da prudência, então reconhecemos aquela provável perda. Portanto, perda estimada, não é isso? Norma IFRS não admite perda estimada, e sim perda o quê? Efetiva. Certo aí? Então, o Brasil, né, nesse caso, está preparando, né, uma norma a ser encaminhada ao IFRS. Ah, como é que é isso? Funciona assim, qualquer país do mundo hoje que convergiu para a contabilidade internacional, né, ela não pode criar normas próprias. Ela cria essa norma, primeiro encaminha para onde? Para o IASB, IASB faz estudos e transforma numa norma o quê? IFRS, e só depois ela importa, né, por meio de um comitê para poder entrar nesse processo. Todos entenderam o raciocínio aí? Alguma dúvida? Vamos passar para frente então.